Fala pessoal, aqui é o Lucas Jensen e eu tô de volta trazendo mais conteúdo de qualidade aqui para vocês no canal do Chelsea Brasil. Antes de começar esse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativa a sinetinha para receber todos os conteúdos de qualidade e dá aquele like para ajudar a gente, né? Venho trazer para vocês aqui hoje um pequeno questionamento, né? Será que o Odoi vai se transformar num ponta de ponta? Perdão do trocadilho. O Odoi é um jogador que causa muita dissensão entre a torcida, né? Uns acreditam que ele será um jogador craque de bola e outros acreditam que ele deve ser emprestado ou até mesmo vendido, né? O Bayern de Munique já teve interesse no jogador, né, em contar com o jogador nas últimas temporadas. E o Chelsea segurou, sabendo que, apostando na verdade, que ele seria um dos jogadores mais importantes do clube nas temporadas seguintes, tá? Ele tem apenas 20 anos e eu quero aqui contar um pouquinho para vocês sobre o porquê que eu acho que ele vai se transformar num jogador importante para o clube e usar uma comparação até mesmo dentro do próprio Bayern de Munique, tá? O Odoi, ele tem uma característica que a gente não tem no elenco, né? O elenco do Chelsea é formado por vários jogadores que são especialistas em determinadas funções e únicos dentro do elenco, né? É o caso do Jorginho, é o caso do Kanté, era o caso do David Luiz e é o caso do Giroud e também é o caso do Odoi, tá? O Odoi, ele é o único ponta clássico inglês, o único winger que a gente tem no elenco. Vocês podem falar, mas e o Pulisic, e o Ziyech, e enfim, entre outros jogadores, por que eles não são wingers, né? O tradicional winger inglês, a Inglaterra, quando criou-se essa denominação, a Inglaterra jogava com dois pontas abertos, um pela esquerda e um pela direita, obviamente, com as pernas voltadas para a jogada de linha de fundo. Por quê? Porque a Inglaterra sempre jogou com bola aérea, né? E o Lampard é fruto dessa época. O Lampard é fruto da escola inglesa de futebol, que tem meio-campistas fortes, pontas abertos rápidos e um centroavante alto e um mais baixo, né? 4-4-2 inglês básicos, né? Porém, né, os pontas, ao longo dos anos e com as outras escolas de futebol se unindo nos times cada vez mais internacionais e cosmopolitas e etc., os pontas eles foram misturando as suas características com as de outras posições e hoje na Premier League a gente vê pouco desses típicos pontas ingleses, né, esses wingers. O Odoi ele é um ponta inglês, mas ele tem algumas características do ponta holandês, que é basicamente um atacante que joga pelas laterais do campo com a perna trocada, ou seja, Robben, né, é um ótimo exemplo disso, que joga pela direita, corta para o meio e bate para o gol. E o Odoi ele pode fazer essas duas funções, né? Além disso, eu acredito que ele também possa ser adaptado para se transformar num ala ofensivo ou num meio-campista pela direita, né? Num esquema um pouco mais recuado. Então, ele tem essas características para quê? Para dar amplitude ao campo. A gente não tem outro jogador dentro do elenco que dê a amplitude que o Odoi dá. Você pode jogar com Ziyech e Mount nas pontas, que você vai ver que o jogo se afunila, né? Ao contrário do que se você jogar com o Odoi. Até mesmo o Pulisic não tem essas características de ponta, ele é mais um segundo atacante que gosta de infiltrar na área e partir com a bola para o meio para armar as jogadas. O Odoi, tendo essa característica de winger, ele pode nos ajudar muito na fase ofensiva no que se refere a abrir as defesas, né? O Chelsea vem tendo uma dificuldade muito grande em atuar contra times que se defendam bem. Na verdade, ultimamente o time tem tendo dificuldades em atuar contra qualquer adversário. Mas nos últimos anos, a gente, como passou a propor o jogo, depois do Antônio Conte,
a gente vem tendo dificuldades em furar as defesas, furar a retranca, tirar o ônibus da frente do gol adversário. E o Odoi, ele pode ser utilizado num esquema como o que o Guardiola usou no Bayern de Munique. Agora voltando para aquilo que eu tinha falado no começo do vídeo, onde ele colocou Douglas Costa e Coman, né, nas pontas, bem abertos, quase na bandeirinha de escanteio, e o time pressionando com linhas altas, né, colocando pressão desde a defesa com o Alaba, e às vezes a defesa até com Xabi Alonso e Alaba, né, a defesa formada por jogadores que não são defensores, não eram pelo menos na época, e esses pontas fazendo a defesa abrir espaços para que os jogadores de meio pudessem infiltrar. Os nossos principais jogadores em qualidade estão no meio hoje, né? E eles têm essa característica de infiltração também, que são o Mount e o Havertz, por exemplo. Lampard já mostrou em diversas oportunidades que ele gosta de jogar com 2 meias atacantes, 2 camisas 8, vamos dizer assim. E colocando Mount e Havertz lado a lado, deixando um jogador na contenção, seja o Kanté, seja o Kovacic, seja o Jorginho, dependendo da situação do jogo, esses 2 jogadores eles podem infiltrar entre a defesa, entre o espaço deixado pelo lateral e o zagueiro de cada lado, fazendo assim uma espécie de triangulação com os jogadores da linha defensiva, das pontas e do meio, tá? Nesse caso, o centroavante ele fica, não é a deriva, mas ele fica dentro da área, sendo o ponto focal da equipe, né? A gente pode usar o Abraham, o Giroud, né? O Werner nem tanto. Mas essa pode ser uma alternativa para o time do Frank Lampard, que está tendo dificuldades, né, em colocar todos os seus jogadores dentro de campo, um pouco por inexperiência, um pouco por adaptação desses atletas. Mas eu queria puxar aqui pro Coman, né? A história do Coman é bem parecida com o que a gente vê no Odoi, né? Ele surgiu como um jogador extremamente rápido, extremamente habilidoso, mas que se machucava muito. E todos acreditavam que ele teria um futuro brilhante, mas foi dado tempo para ele. Esse é o ponto. Foi dado tempo para ele se desenvolver e não jogaram a responsabilidade em cima. Que é o que está acontecendo com o Odoi. Estão dando tempo para ele amadurecer. Agora, resta saber se ele mesmo vai ter paciência para prosseguir no Chelsea, com o Chelsea tendo maus resultados, e ele sabendo que ele pode dar uma contribuição diferente para o resultado do time. Então, se você gostou do vídeo, deixa aí embaixo nos comentários, deixa a sua opinião, o que você achou. Se você achou que eu estou falando besteira, se você acha que eu estou super certo. Então, o que você faria com o Odoi no time? Daria mais chances para ele no time titular? Continuaria entrando no segundo tempo e jogando nas Copas? Então, é isso, gente. Fique com a gente aí e até a próxima, o nosso próximo vídeo do Chelsea Brasil.